Bom dia a todos! Hoje nós vamos fazer a nossa aula de geometria espacial. A aula passada a gente viu geometria plana, que é essencial para que a gente possa entender e resolver exercícios com geometria espacial, tá? Então vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver os princípios básicos, porque se fosse para a gente ver tudo de geometria espacial, a gente ia ficar uns 2 dias aqui vendo exemplos de cada um desses sólidos geométricos, né? Mas, no geral, o que nós vamos ter? Nós vamos ter sólidos geométricos que são formados por figuras planas, né? E a junção dessas figuras planas, a gente vai ter um sólido geométrico que a gente vai poder calcular superfície e volume, capacidade, quanto é que cabe dentro deles, né? Então a gente tem dois grandes grupos aqui, que são os poliedros e os corpos redondos, né? Os poliedros são aqueles que têm lados, têm muitos lados, né? Então a gente tem classificação de poliedros que a gente vai ver já já. E corpos redondos que a gente não vai ter lados, a gente vai ter, no caso aqui de cilindro e cone, a gente tem base e um corpo redondo. E a esfera, que é toda redonda, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui. Vamos começar com os poliedros, né? De todo poliedro, o que a gente vai ter? A gente tem aqui uma exemplificação com um cubo. Então, a gente tem face, aresta e vértice. Face são os lados. Cada lado vai formar uma forma geométrica, é uma figura plana, certo? Aresta são as linhas de encontro dessas faces que a gente vai ter, né? Então, são as quinas, vamos dizer assim, dos sólidos geométricos, e os vértices são os pontos de encontro dessas arestas, né? É o que junta tudo aqui, ó, cada pontinho que a gente vai ter nessas quinas aqui, que são os nossos vértices. Então, de todo poliedro, a gente vai ter esses elementos, faces, arestas e vértices, ok? E aí, a gente vai poder calcular o quê? Superfície do nosso sólido e volume, através dessas partes aqui. Quando a gente fala de face, aresta e vértice, a gente tem uma equação que faz com que a gente possa saber qual é o número de face, qual é a quantidade de vértices e a quantidade de arestas que um determinado sólido tem. É importante a gente lembrar desta equação aqui, porque num determinado problema, se a gente precisar de alguma informação dessa e não tiver, a gente coloca nesta fórmula e pronto. Então, eu tenho a quantidade de faces mais o número de vértices menos o número de aresta é igual a 2. Então, para essa equação aqui funcionar, a gente tem que lembrar que eu tenho que ter uma dessas variáveis aqui vai ser a nossa incógnita. E os outros dois eu tenho que saber. Porque numa equação de primeiro grau, eu só consigo resolver se eu tenho uma única incógnita. Se eu tenho uma única incógnita, é só eu deixá-la isolada. E aí eu consigo descobrir. Ah, eu quero descobrir qual é o número, quantos vértices tem um sólido. Então, o meu problema, ele vai dar quantas faces ele tem, ou você já vai saber, vai colocar, e quantas arestas se tem. E aí a gente isola o vértice que eu vou conseguir, fazendo as manipulações normais de equação que a gente está acostumado. Ah, esse número de aresta passa para o outro lado, ele está subtraindo, ele passa somando, esse daqui está somando, passa subtraindo, e eu isolo o V, tá certo? Que é o número de vértices. Essa é a fórmula de Euler. Agora, vamos ver os elementos dos principais sólidos geométricos que a gente possa ter. Então, esse aqui é o prisma, tá? Vamos ver um exemplo aqui de prisma. Aqui. Então, esse aqui é um exemplo de prisma. É um poliedro, beleza? Em que ele tem a base triangular.
o nome do seu prisma depende da base dele, assim como a quantidade de faces laterais esse prisma vai ter, ok? Então, a gente tem aqui um prisma de base triangular. Então, eu tenho a aresta da base, a base propriamente dita, e quando a gente fala de base, um prisma, ele tem dois. São paralelos, quando for um prisma reto, são paralelos e tem a mesma medida, ou seja, a área é igual, tá? A área de uma base é igual à área da outra. Da mesma forma, a gente tem a face lateral de todo prisma é um retângulo. Então, a gente vai ter a face lateral é um retângulo. E esse retângulo, a área desse retângulo, as medidas dele são iguais. Não importa quantos lados ele tenha. Então, se for um prisma reto, então, vou até colocar aqui, ó, é um prisma reto, a gente vai ter as bases congruentes com a mesma medida e eu tenho as faces laterais, que são retângulos, com uma mesma medida. Então, basta eu calcular qual é a face de uma lateral e aí eu multiplico pela quantidade de faces que esse prisma vai ter, e isso depende da forma, da figura plana da base. Então, se é um triângulo, eu tenho 3 retângulos de face lateral. Se é um quadrado, eu vou ter 4 faces laterais, né? Que são retângulos, ok? Então, olha aqui o que a gente pode ter. De um prisma reto, a altura do nosso prisma é a diferença que a gente tem entre uma base e outra, tá? Essa distância que a gente vai ter aqui entre uma base e outra. E se ele é reto, essa altura que a gente sempre pega do centro da base até o centro da outra base, do outro lado oposto, a gente vai ter a mesma medida que qualquer aresta da face lateral, né? Por quê? Porque eles são paralelos, beleza? Então, se eu tiver aqui a altura da aresta da face lateral, eu tenho a minha altura de quem? A altura do prisma todo, tá? Porque eles são. Então, qualquer medida que eu pegar aqui da vertical vai ser igual à minha altura. Então, eu tenho que a altura, a gente mede do centro de uma base até o centro da outra base, fazendo uma perpendicularidade aqui. Ele é perpendicular. Com isso, ele é paralelo a qualquer aresta, que também é perpendicular, tá certo? Agora, quando a gente tem um prisma oblíquo, que a gente chama, é quando ele tá assim, ó, de ladinho, tá vendo? Então, o que que acontece aqui? A altura, se eu for pegar a altura do centro de uma base até o centro da outra, eu não vou ter uma reta paralela, certo? Ou melhor, eu não vou ter uma reta perpendicular, vai ter uma angulação aqui. Então, essa distância aqui não faz uma perpendicularidade aqui com a base. Eu vou ter um ângulo menor do que 90, certo? E também vai ser paralelo às minhas arestas da face lateral, certo? Por onde é que eu meço, então, a altura quando o meu sólido ele é oblíquo? Coloquei até um exemplo aqui, ó. Eu tenho um prisma hexagonal. A base dele é um hexágono, né? Só que ele é oblíquo. Olha só que eu vou medir pelo lado de fora. Olha aqui, ó. Eu meço com uma reta perpendicular à base de baixo, e aí eu vou medir qual é essa angulação aqui. Então, neste exemplo aqui, eu tenho a altura, que eu não sei qual é, que é a distância de uma base para outra, é o plano da base de baixo, com a distância do plano da base de cima. E eu vou pegar daqui, do vértice de uma aresta, até com uma reta perpendicular até o plano de baixo. É uma reta que vai fazer 90 graus aqui. Fazendo 90 graus, o que que a gente tem aqui, então? Olha só, é um triângulo
retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo que se eu tenho um ângulo aqui, eu vou conseguir trabalhar com seno, cosseno ou tangente, certo? Aqui ele já me deu, ó, 2 metros, que é essa aresta aqui, certo? Que é essa medida. Então, quer dizer que aqui eu tenho 2 com 60 graus. Quem é essa parte aqui de onde ele já me deu a medida? Deixa eu mudar aqui o meu ponteiro para vocês enxergarem melhor. Então, se aqui é 2, aqui também vai ser 2, porque eles são paralelos, certo? E aí, eu tenho 60 graus e quero descobrir a altura. Vou ter que utilizar seno, cosseno ou tangente, porque formou um triângulo retângulo aqui. É possível eu fazer essa conta. Então, o que eu tenho que descobrir? É o meu cateto oposto. Porque se o ângulo reto está aqui, essa aqui é a minha hipotenusa. Então, cateto oposto com hipotenusa, então eu uso seno. Então, a gente vai ter seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 graus vai dar raiz de 3 sobre 2. Lembra da nossa aula passada que eu já passei isso daqui. A gente precisa saber de cor para fazer essa substituição. É igual a nossa altura dividido por 2. E aí eu posso multiplicar em x, que vai dar aqui, ó, já posso até eliminar, mas vamos fazer 2h é igual a 2 raiz de 3, certo? h é igual a 2 raiz de 3 dividido por 2. Olha lá que eu falei que a gente já podia eliminar. Se no primeiro membro eu estou dividindo por 2 e o segundo membro eu estou dividindo por 2, eu posso já simplificar aqui e já saber quanto é a minha altura, porque quando ele está multiplicando, eu vou passar dividindo, olha lá, eu corto aqui, 2 dividido por 2 vai dar 1, então quer dizer que a altura é igual a raiz de 3, ok? Então, vai depender do que o problema vai dar para nós, para a gente poder decidir como que eu vou descobrir essa altura, como que eu vou descobrir a área. Então, se eu for descobrir a área desse hexágono, aqui, ó, a lateral é igual a 1. Dá para eu poder descobrir aqui. Isso aqui, por quê? Porque ele é um hexágono. Lembrando que dentro dele vão ser formados 6 triângulos equiláteros. Triângulos, então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, basta eu calcular a área de um triângulo, multiplicar por 6. E se é um triângulo equilátero, a gente tem aquela fórmula aqui. A área de um triângulo equilátero, a área de um triângulo é igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Descubro qual é a área de 1, multiplico por 6. Quando eu for descobrir a área, vou multiplicar por 6, se eu for descobrir a área do hexágono todo. Certo? Então, aqui é só a área de um equilátero, vezes 6, descubro a área todinha da base. Ok? E aí, descubro a área de uma face lateral, multiplico por 6. E somo tudo depois, se eu quiser saber a área da superfície total. 2 bases com 6 laterais, somo tudo. Então, vai depender do que o problema nos dá. O que a gente precisa saber? Como calcula a área de figuras planas? Isso eu preciso saber, bem como as razões trigonométricas que a gente vai utilizar de seno, cosseno e tangente, porque triângulo, retângulo vai aparecer em todo lugar, beleza? Então, vamos continuar vendo agora alguns detalhes a mais. Então, olha só, um exemplo aqui do que a gente pode fazer. Então, já tenho todos os dados aqui na minha cara, não tenho que calcular nada. Então, esse aqui é um prisma, na realidade é um paralelepípedo, tá? Então, o prisma, a gente vai ter também uma classificação que é de paralelepípedos ou prismas. O que acontece? Paralelepípedo, todas as faces são retângulos. Vou colocar aqui, ó. Paralelepípedo, todas as faces
são retângulos. Todas, inclusive a base, beleza? Então, eu tenho faces laterais que são retângulos, que já são características de prismas, né? Só que a base também é retangular. Então, aqui no caso, olha aqui, ó. A minha base, aqui embaixo, eu tenho, ela mede 5 por 3. É um retângulo. Se fosse 5 por 5, por exemplo, seria um prisma de base quadrada. Beleza? Ou quando aparece lá um prisma quadrangular, tá certo? Mas aqui a gente chama de paralelepípedo, tá? Ou paralelepípedo reto-retângulo, que eles chamam, tá certo? Então, aqui, área da base. Bom, primeira coisa que eu tenho que ver, qual é a figura que eu tenho na base? Qual é a figura geométrica que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem um retângulo. Se é um retângulo, né? A área da base é igual retângulo, é um retângulo. E para eu calcular a área da base é o quê? Base vezes altura. Vamos dizer assim, olhando sua base. Então, eu tenho aqui 5 vezes 3, que é igual a 5 vezes 3, que é igual a 15. 15 centímetros quadrados. Quando eu falo de área, eu vou colocar aqui, ó, área da base. A área da base é igual a base vezes a altura, porque é retângulo, então isso eu preciso saber de cada figura plana, eu preciso saber qual é a fórmula para eu calcular a sua área, tá? Que foi o que nós vimos na aula passada. Então, 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados, que eu tô falando de área. E aí eu tenho o quê? Quantas bases? Uma, duas. Então, uma base são 15 centímetros quadrados. Se eu colocar as duas bases, vai dar um total de 30 centímetros quadrados. 15 mais 15, ou 15 vezes 2, 30 centímetros quadrados. As duas bases. Ok? Então, vamos deixar aqui. A área da face lateral. Então, se é um paralelepípedo, um prisma, a face lateral também é um retângulo. Eu vou calcular uma. Então, a área é igual a base vezes a altura, que vai dar quanto? 5 vezes 10. 5 vezes 10 é igual a 50 centímetros quadrados. Isso uma. Quantas faces laterais a gente tem? Temos 4, porque embaixo é um retângulo tem 4 lados, né? Então, total de faces laterais, vou colocar aqui, 4 vezes 50, que vai dar 200 centímetros quadrados. Beleza? Então, o total superfície de faces laterais igual a 200. Uma só, 50, ok? Área da superfície total. Então, a gente faz o quê? Soma tudo. Duas bases. 2 vezes área da base. Então, vou colocar aqui. Área total é igual 2 vezes a área da base, mais, nesse caso aqui, 4 vezes a área lateral, certo? Então, a minha área total é igual a 2 vezes, olha aqui a área da base, a gente já calculou uma, mas a gente já sabe também quanto são as duas, né? 2 vezes 15, mais 4 vezes 50, que é a nossa área lateral. Vou colocar aqui, ó, área lateral, né? Que é igual a 50. Então, implica
que a área total é igual a 30 mais 200. Então, eu tenho 230 centímetros quadrados. É a área total. Eu calculo a base, multiplico por 2, porque são duas. Calculo uma face lateral, multiplico por 4. Nesse caso, porque a base é um retângulo, né? Multiplico por 4. Se fosse nesse caso aqui, ó, calculo a área da base, multiplico por 2, ok. Prisma sempre multiplica por 2. Calculo a área lateral de um retângulo e multiplico por 6, porque a base é um hexágono. Então, a área total, tudo vai depender de quem é a base, certo? A quantidade, o total de faces laterais vai depender de quem é a base, ok? Agora, volume é isso aqui, a área da base vezes a altura. Bem simples, tá? Então, quem é a área da base? 15 centímetros quadrados. Quem é a minha altura? 10. Então, o volume é igual a 15 vezes 10. O meu volume é igual a 150 centímetros cúbicos. Volume é centímetro cúbico. E uma coisa que a gente não pode esquecer, vou colocar aqui, geralmente cai exercícios de volume líquido. Então, eu posso colocar aqui que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, certo? Se eu souber isso aqui, eu consigo resolver os meus exercícios de conversão de medida, certo? Se ele colocar em centímetro, é só eu fazer conversão aqui, beleza? Pirâmides. Pirâmide também é um poliedro, tá? Porque ele tem faces, que são figuras planas, e essa figura plana de pirâmides sempre vai ser um triângulo. Por que sempre vai ser um triângulo? Porque eu tenho uma base, e aí a quantidade de faces laterais dessa pirâmide vai depender de quem é a figura plana da minha base. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada, vamos dizer aqui, certo? Eu tenho uma pirâmide de base quadrada, só que no outro extremo, do outro lado, do lado oposto dessa base, eu não tenho outra base, como no caso do prisma, né? Tem uma base, do lado oposto tem outra base igual. No caso das pirâmides, do outro lado eu tenho um vértice, que é a junção de todas as arestas de cada uma das faces laterais. Então, a gente não tem, certo? O que acontece aqui? Eu vou sempre ter faces laterais triangulares, beleza? Então, dependendo da forma, pode ser um triângulo equilátero ou pode ser triângulos isósceles que a gente vai ter aqui, certo? Então, faces laterais, sempre triângulos. Então, para a gente descobrir a área de uma face lateral, para descobrir a área de um triângulo, vai depender do que ele vai nos dar. E aí, meus amigos, a gente tem várias maneiras de descobrir a área de triângulo, né? A básica, que é base vezes altura dividido por 2, ou se eu tiver um pedaço e eu tiver um ângulo, ou se eu tiver a altura. Então, depende do que a gente vai utilizar. Posso utilizar Pitágoras ou posso utilizar seno, cosseno e tangente. Então, vai depender da situação. Então, mais uma vez, dominem os triângulos, ok? Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A altura de uma pirâmide a gente continua tendo a altura do centro da base perpendicular até quem agora aqui? Ao vértice, ok? Então, a altura a gente continua medindo aqui, perpendicular com o plano da base, certo?
Isso para uma pirâmide reta, que nem tá nesse caso aqui. A gente pode ter a pirâmide oblíqua, que ela tá inclinadinha, igual aquele prisma que a gente viu de exemplo um pouco mais atrás, certo? Da mesma forma, é a distância do vértice ao plano da base, é a nossa altura. Então, nesse caso aqui, que ela é reta, então é do centro da base até o vértice, que vai estar perpendicular a essa base aqui, o centro, o vértice, ele vai estar ortogonalmente aqui, perpendicular ao centro da base, ok? Se for oblíqua, você tem que medir por fora, porque vai ser ainda a distância do vértice para a base, certo? Então, você mede por fora, ok? E aí vai formar aquele triângulo retângulo com certeza. Outra coisa que a gente tem, se eu estou falando de triângulo das faces laterais, eu tenho a altura de cada triângulo aqui dessa face. E aqui a gente vai chamar de apótema. É o mesmo nome que a gente dá lá para a altura de um polígono, né? Seja um pentágono, um hexágono, é a apótema da pirâmide, que é também a altura do triângulo formado nessa face aqui. Então, se eu olhar internamente, com a altura dessa pirâmide, ela forma um triângulo retângulo. Se eu pegar deste ponto, deixa eu pegar aqui a caneta. Se eu pegar deste ponto, ligando ao ponto que vem aqui do apótema, aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio da base, da face lateral aqui. Aqui é a altura. Se eu ligar este ponto aqui, olha lá, vai formar um triângulo retângulo interno. E isso aqui é metade do meu quadrado. Vai ser metade da distância da base aqui, ó. Certo? Então, se é metade da base, eu já posso utilizar. Se eu tenho a base inteira aqui, mede 4, por exemplo, aqui eu sei que vai medir 2. Se eu sei qual é a altura do meu triângulo aqui da face lateral, eu já tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, eu consigo descobrir quem? A altura da pirâmide, tá certo? Então, ó, formou um triângulo retângulo, Pitágoras nele, tá certo? Ou se você tem a angulação aqui dentro, você pode descobrir essa altura com seno, cosseno e tangente, beleza? Então, nesse caso aqui, imagine que eu tenha a angulação aqui de 60 graus, imagine, certo? Eu tenho essa medida daqui de baixo, eu tenho o cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu vou pegar a tangente para a gente poder utilizar, certo? Então, tudo depende dos dados que o problema vai te dar. Então, agora é a junção de todas aquelas ferramentas que a gente utilizou até agora. Olha aqui, então, ó, do que eu estava falando. Aqui é a pirâmide reta. Uma pirâmide é uma pentagonal. Uma pirâmide pentagonal, porque a base tem 5 lados. É um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Do centro do pentágono, puxando reto até o nosso vértice, vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Certo? Então, aqui é a altura da pirâmide. Beleza? Só que cada triângulo desse daqui tem a sua altura também, ó. Que vai daqui até o vértice. Isso aqui é a altura do triângulo da face lateral. E aí pode formar um triângulo retângulo com o centro aqui, com a altura. Beleza? Agora, uma pirâmide oblíqua, a altura continua sendo a distância entre o vértice e o plano da base, onde a base ela tá aqui, certo? Vai formar um ângulo de 90 graus, a gente mede por fora. Também forma um triângulo retângulo aqui, para a gente poder trabalhar com Pitágoras ou trabalhar com seno, cosseno ou tangente. Aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Olha lá o que eu estava falando, ó. Aqui, o lado desse quadrado mede 10. Do centro do quadrado até qualquer lado dele, eu vou ter medida igual a 5, que é metade.
a altura do triângulo, ou a altura do triângulo da face lateral mede 13, certo? Ou o apótema da pirâmide é a mesma medida. Se vir falando, é o apótema da pirâmide, é a mesma coisa que a altura do triângulo da face lateral, certo? Pega aqui do ponto médio da aresta da base, e aí a gente mede a altura até chegar aqui no vértice. E a altura dessa pirâmide, ela vem bem no meio do vértice até o centro do quadrado, certo? Para a gente poder calcular, olha lá, para a gente poder calcular aqui, vamos fazer os cálculos igual a gente fez com aquele prisma, tá? A área da base. A área da base é um quadrado. Se é um quadrado, para eu calcular a área da base, é igual a lado ao quadrado. Quanto é o lado ao quadrado? Isso implica que a área da base é igual, lado é igual a 10. 10 ao quadrado implica que a área da base é igual a 100. Aqui não tem unidade, mas vamos dizer que está tudo em centímetro. Tá bom? Então, centímetro quadrado. A gente sempre tem que colocar a unidade de centímetro, a unidade de medida. Não pode esquecer, ok? Aqui, no caso, é só uma base, certo? Quando é pirâmide, quando é prisma, eu multiplico isso por 2, porque são duas bases iguais. Aqui não, a gente só tem uma base e acabou. Área da base. Agora, aqui, área da face lateral. Eu tenho que descobrir qual é a área desse triângulo aqui. Qual é a área desse triângulo? Utilizando a fórmula básica, base vezes altura dividido por 2, eu já tenho. Porque se ele está falando que aqui é 10, se é um quadrado, aqui também é 10, aqui também é 10, aqui também é 10. Então, eu tenho base e tenho altura, né? Então, área da face lateral. A área lateral é igual a base vezes altura dividido por 2. Então, base, 10. Altura, a gente não descobriu a altura ainda. Então, vamos deixar aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Não dá pra gente resolver ainda. E a superfície total também não dá, porque a gente vai depender da face lateral, que a gente vai multiplicar, vai descobrir uma e multiplica por 4, porque a gente tem 4, né? Como eu vou descobrir essa altura aqui? Vou utilizar esse triângulo retângulo aqui, que aqui forma um ângulo reto. Eu quero descobrir este cateto e eu tenho a medida do outro cateto e da hipotenusa também. Então, o que a gente usa? Pitágoras nele, minha gente. Então, é o quê? Ângulo reto, do outro lado o oposto é a hipotenusa. Então, eu tenho o quê? Hipotenusa ao quadrado, vou colocar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quanto é a hipotenusa? 13 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado, que é quem eu quero saber e eu não sei, ok? Então, 13 ao quadrado, 13 vezes 13 dá 169, que é igual a 25 mais h ao quadrado. Vou trocar os membros de lugar, certo? Trocando os membros de lugar, eu não estou alterando nada. Então, aqui, ó, eu vou colocar h ao quadrado é igual a 169 menos 25. Por quê? Trocando os membros de lugar, esse vem para a esquerda, vai ficar 25 mais h ao quadrado é igual a 169. O 25 está somando, eu vou passar subtraindo para poder isolar o h, certo? Então, aqui eu vou ter que h ao quadrado é igual a 169 menos 25 é 144.
Isso implica que a altura é igual a raiz quadrada de 144. Implica que a altura é igual a 12. Raiz quadrada de 144 é igual a 12. 12 vezes 12, 144. Esses quadrados perfeitos, é melhor vocês saberem até 15. Quem tiver uma boa memória aí, saber até 20, né? 20 vezes 20, 400. Então, não vai passar de 400, não é um número muito grande para vocês poderem decorar, tá? Porque aí são geralmente esses números que aparecem para a gente poder trabalhar. Se a gente sabe, ó, 13 ao quadrado, 169, evita da gente ficar fazendo as continhas aqui, tá? 144, 12, porque evita de ter que fatorar para descobrir quanto é. Beleza? Então, a altura é igual a 12. Agora eu posso continuar. Base vezes altura, que é igual a 12, dividido por 2. Isso daqui vai dar 120, dividido por 2, implica que a área lateral é igual a 60 centímetros quadrados. Isso uma área lateral. Eu tenho 4, né? Então, se eu colocar aqui, total de faces laterais vai ser 4 vezes 60, implica que é igual por igual. Borracha. É igual 240 centímetros quadrados. Todos os triângulos, todos os 4, né? 240 centímetros quadrados. Agora, a área da superfície total, soma tudo. Soma tudo. Aqui, a área da superfície lateral é triângulo, sempre. Esqueci de colocar aqui. É triângulo. Utilizei a fórmula básica do triângulo porque eu já tenho base e altura. Se eu não tivesse, primeiro eu ia ter que descobrir a base e altura. Ou se ele dissesse que era um triângulo equilátero, eu poderia utilizar a fórmula de lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, tudo depende da situação, tá? Então, aqui, a área total é igual à área da base, mais, neste caso, 4 vezes a área lateral. Então, a área total é igual à área da base, 100. Já calculamos lá. Mais 4 vezes a área da base, a área lateral, 60. Que a gente já calculou também, que vai dar quanto? 240 aqui. Então, a área total é igual a 340 centímetros quadrados. Beleza? E o volume, minha gente, é a área da base vezes a altura dividido por 3. É igual, essa fórmula aqui é a fórmula de quem? É a fórmula do prisma. Qualquer prisma, para eu descobrir o volume, é a área da base vezes a altura. Acabou. Mas quando a gente está falando de pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Por quê? Porque a gente tem, fazendo um experimento de um cubo e uma pirâmide de mesma base e mesma altura, com o conteúdo de um cubo, eu consigo encher 3 pirâmides. Com o volume do cubo, eu encho 3 pirâmides, sendo que se elas tiverem a mesma base e a mesma altura. Então, é a mesma coisa de eu calcular um cubo, o volume de um cubo e dividir por 3. Então, eu tenho o volume de uma pirâmide, tá certo? Vocês não podem esquecer isso. Aí, o que acontece aqui, então? Volume é igual à área da base, já calculei. 100 vezes altura, já calculei, 12. Dividido por... Ixi, errei aqui.
borracha, meu filho. Aqui. Dividido por 3. Então, quer dizer que eu tenho 120? Não, 1.200. Aqui eu vou ter 1.200 dividido por 3. Implica que o volume é igual a 400. 1.200 dividido por 3, 400. Coloquei tudo em centímetros, né? Centímetros cúbicos. Beleza? Então, ó, lembrou como é o volume de um prisma? Área da base vezes altura. Se for uma pirâmide, divide por 3. Acabou. É a mesma fórmula, só que eu vou dividir por 3. Ok? E a esfera, a gente tem que a área é 4πr ao quadrado, né? Tudo depende do quê? O centro da esfera, a gente vai ter o raio, tá certo? O centro da esfera que a gente vai ter o raio. E a gente vai ter 4 quadrantes aqui para a gente poder trabalhar, né? Então, a área, ó, o que é πr ao quadrado? Πr ao quadrado é a área de um círculo, não é isso? Πr ao quadrado é a área de um círculo. Então, a área da superfície total de uma esfera é igual a 4 vezes a área de um círculo, ok? 4 vezes πr ao quadrado. E o volume é 4 vezes, volume é 3D, né? Então, aí aqui a gente muda de quadrado para cubo, vai ser 4 vezes πr ao quadrado dividido por 3, tá? A gente acha assim também, beleza? 4πr ao cubo dividido por 3, ou 4/3 vezes πr ao cubo. Tanto faz. Ah, aqui eu não coloquei nenhum exemplo de esfera. Mas aqui, ó, é só a gente saber o quê? Qual é o valor do raio. Porque é a única incógnita que a gente tem. A única coisa que a gente precisa saber é o raio. Substituir o valor do raio aqui, e aí eu descubro área e volume. Acabou, não tem segredo aqui, beleza? O que pode acontecer também é, dependendo do problema, ele vai te dar esse raio em diâmetro ou vai te dar o raio diretamente. Se ele te der diâmetro aqui, é só dividir por 2 e você descobre o raio, tá? É as mesmas situações do que a gente aprendeu com o círculo, como descobrir o raio, tá? Mas aqui a única incógnita é o raio, não tem outra coisa. Então, a área é 4 vezes a área do círculo e o volume é 4 dividido por 3, 4/3 vezes πr ao cubo, porque é volume, né? Sempre é o cubo. Agora vamos falar de planificação, que cai muita planificação em perguntas do Enem, tá? Então, planificação é como eu pego um sólido e eu abro ele, em quantas partes eu consigo saber quantas partes ele tem e quais são as formas que compõem aquele sólido. Lembra que eu falei que um sólido ele é composto por figuras planas, né? Então, eu consigo fazer a planificação, que é abrir um sólido, eu abro ele em várias partes. Aqui a gente tem sólidos regulares, o que significa que ele é formado por partes iguais, certo? Cada face lateral é a mesma forma geométrica. Então, ó, um cubo, a gente vai ter 6 quadrados, ok? Sempre. Um octaedro, eu tenho 8 triângulos, é formado por 8 triângulos. Um dodecaedro, ele vai ser formado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pentágonos, ok? E um icosaedro, 20 triângulos que a gente vai ter aqui, tá certo? Então, aqui, com esses sólidos, é que geralmente não, às vezes cai, quantos vértices tem? Quantas arestas tem? E aí não dá pra gente ficar calculando, né? Aí que a gente vai ter que recorrer àquela fórmula de Euler lá que a gente viu no comecinho da aula, que a gente tem o quê?
faces laterais mais vértice menos aresta é igual a 2. Para ele perguntar alguma coisa dessa, quantos vértices ou quantas arestas, ele tem que te dar qual é o número de faces, tá? Ou pelo menos esses daqui que são básicos, você precisa saber, né? Quais são os números de faces, quais são os vértices para perguntar aresta. Ou quantas arestas, quantas faces para te perguntar o vértice, tá? Então aí você utiliza da fórmula de Euler. Planificação de prisma reto. Então, o que a gente tem? As laterais sempre serão retângulos. E aí eu vou ter duas formas, duas figuras planas, dependendo da base, né? Diferente de retângulo, vai ser a base. Agora, se for retângulo também, é um paralelepípedo. Lembra, né? Um paralelepípedo é formado por todas as faces retangulares. Mas o prisma reto, a gente vai ter sempre retângulos e a base uma figura geométrica. Tantos retângulos quantos lados a base vai ter. Então, aqui a minha base é triângulo, eu tenho 3 retângulos de lado. Se a minha base fosse um hexágono, 6 lados, 6 retângulos, ok? Que é a nossa planificação. A pirâmide, eu tenho a base, que é a figura plana, que vai dar a quantidade de lados, a quantidade de triângulos que a gente vai ter de lado, ok? Então, vai ter um vértice e um como se fosse um guarda-chuvinha aqui, com as bases retas, ok? Se tiver dividido aqui, então, a gente tem triângulos. Porque se não tiver divisão, aqui é um corpo redondo. Tá vendo a diferença? Como vai vir no desenho? No desenho, se for pirâmide, vem dividido aqui as suas partes. Os lados, né? Que cada lado é um triângulo e aqui é uma parte reta. E quando for um cone, vem um círculo. Ó, veio o círculo e esse lequezinho aqui é cone, beleza? Se ele vier com uma forma, uma base que não é círculo e o conezinho aqui dividido em partes, é pirâmide, ok? O cilindro, que também é corpo redondo, o que acontece com o cilindro? Eu tenho duas bases. Se eu tenho duas bases, o corpo que vai envolver esses dois círculos, que é a minha base, se é corpo redondo, a base é círculo, acabou, certo? Vai ser um retângulo, certo? Então, essa lateral toda do cilindro é retangular, ok? E aí, quando é um cone, eu vou ter essa curva aqui. Eu vou ter esse arco e com um vértice, que é o meu vértice, que ele vai juntar com as duas partes e vai ficar o corpo redondo aqui para colar na base. Mas o cilindro, que tem duas bases, então são dois círculos, o corpo é retangular. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo de planificação. Olha só esse daqui, ó. Que ele vem propriamente dito com essa planificação. Como é que ele vai fazer, né? Então, olha aqui, ó. A figura 1, que é essa aqui, apresenta uma casa e a planta do seu telhado. Beleza, o que ele quer? A figura que representa a planta do telhado da figura 2 e o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer é. Então, aqui é a planta do telhado da casa, dessa casa aqui, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água da chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado que tem 3 caídas de água, como apresentado na figura 2. Então, ó, uma caída, 2 caídas, 3 caídas aqui. Então, o que ele quer saber? Qual é a figura que representa o telhado da casa 2 aqui, ó, da figura 2, com o escoamento de chuva que o pedreiro precisa fazer. Então, olha o primeiro aqui. Então, eu tenho 2 caídas de água aqui, uma para a direita, uma para a esquerda. Tenho isso aqui, mas não está mostrando o sentido do escoamento de água aqui, tá? Como é uma figura plana, o desenho, eu preciso da seta para ter o escoamento de água, né?
Aqui eu tenho uma queda para a esquerda, uma queda para a direita, escoamento para baixo, tá certo? Aqui o que eu tenho? Uma queda para a direita, uma queda para a esquerda, escoamento para baixo. Aqui, essa daqui, ó, nem faz sentido, né, gente? Pelo amor de Deus, ó, disso aqui. Mas esse aqui também não, porque ele só tem três. Só tem três águas aqui que chama, né? Só tem três águas. Aqui é reto que a gente vai ter. Então não é essa, não é essa, não é essa. Por quê? Porque o vértice tá para baixo. E olha aqui, o vértice tá para onde? É base e vértice colado aqui em cima. Então, ó, o vértice colado aqui em cima, entre A e B, é a B, porque a B tem a seta de indicação do escoamento de água. E a A, não. Ok? Então, olha essa pergunta, que é uma daquelas perguntas básicas que eu falo para vocês. Não tem nem que fazer conta, é só olhar o desenho, olhar as alternativas e marcar. Nesse caso aqui, a gente tem a alternativa B. É essa, acabou. Então, o Enem tem várias questões, mas é aqui nesse caso a gente tem que lembrar do quê? Da planificação e lembrar de vértice, base, essas coisinhas aqui, certo? Para a gente poder responder as perguntas. Mas o Enem tá cheio de perguntas assim, que você não precisa fazer conta, é só observação, pega os critérios que tem no enunciado, bate aqui com faz a relação, né, do conceito com o desenho, com a prática e marca. Essas são as que vocês precisam marcar primeiro, beleza? Essa a gente marca primeiro. Então, vamos voltar lá na outra. Na primeira aqui. Olha só, um sólido reto retângulo, ou seja, a base é um retângulo, ó, 4 por 3. Eu tenho altura total 17 e ele marca a altura total do volume aqui de 8, a altura do que tem aqui dentro de 8 centímetros. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é. Então, ele quer saber o número de bolinhas que eu vou colocar aqui. Então, vamos ver os detalhes. Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros. Então, isso aqui é água. E um objeto que ficou flutuando na água em cima. Aqui, ó. Tem um objeto aqui, né? Então, a gente tem esse objeto flutuando. Isso aqui é água, que vem até 8 centímetros. Ok. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser pelo menos 15 centímetros. Então, quer dizer que para eu tirar isso aqui, a água tem que vir até aqui mais ou menos. A água tem que vir até aqui, hein? 15. Beleza? Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos. Aqui tá errado, é centímetros cúbicos, o 3 em cima. 6 centímetros cúbicos cada, que ficaram totalmente submersas. Então, ele quer saber quantas bolinhas eu vou colocar. Então, vamos imaginar isso aqui na prática. Eu vou jogar as bolinhas aqui dentro. E a bolinha, que tem 6 centímetros cúbicos, vai ocupar espaço dessa água e a água vai subindo até chegar até aqui em 15. Eu já tenho 8. Para chegar em 15, então eu preciso subir o quê? 7 centímetros. Eu preciso ocupar 7 centímetros aqui para dar 15. Beleza? Então, como é que eu vou calcular 6 bolinhas de 6 centímetros cúbicos? Vai dar quanto aqui? Que são quantas bolinhas eu vou colocar para dar o quê? Eu tenho que calcular isso aqui, ó. Base vezes a altura, e a altura que eu quero que as bolinhas ocupem é 7 centímetros. Vocês conseguiram entender aqui? Que é a diferença que a gente vai ter aqui para poder subir essa água. Eu quero que as bolinhas ocupem 7 centímetros para dar 15. Então, eu vou fazer
4 vezes 3, 12, que é a área da base, vezes a altura de 7, eu vou descobrir o quê? O volume das bolinhas, o volume que é isso aqui. E aí eu divido por 6 para descobrir quantas bolinhas no mínimo. É o número mínimo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem valores próximos, né? Ó, 14, 16, 18, 30, 34. Quantas bolinhas no mínimo a gente vai colocar para ocupar o volume de 12 vezes 7? Ok? Vou deixar para vocês fazerem. Vamos só discutir aqui as questões, porque essa aula já está batendo uma hora já. Então, essa aqui a gente já discutiu. Vamos ver essa daqui, ó. Cilindro, ó. Cilindro, 2 bases. Então, o que ele quer? Considerando apenas a planificação da superfície lateral do copo, a trajetória da figura é. Então, ó, não vou nem olhar. Se ele quer saber a planificação da superfície lateral do copo, esse copo é um cilindro, ó, cilindro reto, ele diz aqui. Significa que a planificação eu tenho 2 círculos e um retângulo. Esse não é, esse não é, esse não é. Pronto! Eu só tenho o quê? Alternativa A ou alternativa C. Agora eu preciso descobrir quais são os detalhes que o problema me dá para eu descobrir se é A ou se é C. Tá vendo como vocês poupam tempo? Eu tô casando o conceito do cilindro com o que ele me apresenta. Não interessa. Se ele está perguntando, por isso que a gente já começa a ler da última frase, que é o que ele está perguntando, considerando apenas a planificação da superfície lateral do copo, a trajetória é lateral de um cilindro é retângulo. Acabou. Qualquer outro desenho está errado. Não é. Certo? Então vamos lá. Uma figura encontra-se no ponto X. Aqui. Ponto X. Do lado externo de um copo que tem a forma de um cilindro reto. No lado interno, no ponto V, no lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parte do copo. A formiga segue o caminho XYZWV. XYZWV. Sempre sobre a superfície lateral do copo, de tal forma que os trechos ZW e WV são internas, são superfície interna do copo. O caminho XYZWV é formado na figura, tá aqui. Então, ó, cada figura ele tá dando um caminho. Uma formiga encontra-se no ponto X, do lado externo de um copo. E eu repeti aqui. Eu sempre faço isso. Depois eu vou tirar. Isso aqui é repetição. Sabe-se, os pontos XVW se encontram à mesma distância da borda. O trajeto WV é o mais curto possível. Os trajetos XY e ZW são perpendiculares à borda do copo. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. X e V, ó, um tá de um lado do círculo e o outro tá lá do outro lado só, certo? X e Y são perpendiculares à borda do copo. W e V é o mais curto possível. Isso aqui é só encheção de linguiça, tá? É só a gente imaginar o nosso copo aqui, beleza? O que que acontece? Esse copo aqui, ele é transparente, ó. X e Y, ele é perpendicular à borda, tá certo? Então, a borda, ele tá aqui, não tá aqui embaixo. Aqui é como se tivesse o quê? Espelhado, tá vendo, ó? Ele tá espelhado. Se eu jogar isso aqui para cima, eu vou ter X, Y, Z e W, só que nesse daqui, a formiguinha, ela voltou, ela veio para dentro, certo?
E aqui ela tá indo para fora. Então o negócio tá aqui, ó. Por quê? Se é transparente, isso aqui tá oposto ao nosso lado aqui, ela andou para cima, veio pela borda, desceu e foi para fora, porque do lado de dentro, né, ela tá indo para fora entre X e W. Beleza? Ou se ela tivesse vindo para dentro, ela teria vindo assim, ó. Certo? Então, essa é a diferença aqui, ó, para vocês descobrirem se é A ou se é C. Reflete aqui, lembra que o copo é transparente, beleza? Então, reflete. A única diferença aqui é que esse aqui tá espelhado e um tá vindo, é como se ela tivesse vindo para dentro e o outro é se ela tivesse indo para fora do Y e Z aqui, certo? Vamos ver o próximo. Uma empresa especializada em conservação de piscina utiliza um produto para tratamento de água cujas especificações técnicas surgem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Então, olha só, o que ele vai querer? Ó? A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às especificações técnicas. A quantidade desse produto, que é esse aqui, que ele fala que tem que adicionar o quê? 1,5 ml a cada 1.000 litros de água, ok? Então, beleza. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade. Ah, e agora? Deixa eu... O meu gravador tá bem em cima aqui. Deixa eu ver aqui, em outro lugar, para eu ler o que ele fala. Da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante. Ah, então tá. Profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível de lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular, minha gente, é o volume dessa piscina. Essa piscina é um paralelepípedo. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui 5 metros por 3, 5 por 3, e a altura aqui é de 1,7 metros. Isso tudo aqui é metros. Então, ó, lembra, o problema não desenhou para você, desenha você. Beleza? Desenha você, não tem problema. Então, ele é o quê? É uma piscina que é um paralelepípedo. Para a gente poder calcular o volume dessa piscina, é a área da base vezes a altura. Só que eu quero saber, não o volume de capacidade da piscina, eu quero saber da água que vai estar aqui. E a água, ele fala que, então, a lâmina d'água é mantida 50 centímetros da borda. Então, eu tenho que tirar desse 1,70 m aqui, eu vou tirar 50 centímetros. Se eu vou tirar 50 centímetros, aqui vai dar o quê? 1,7 menos 0,5 aqui. Então, aqui eu vou tirar, vou ter 1,2. Então, é com essa medida que eu vou calcular o volume da água. O volume de água que tem dentro da piscina aqui. Ok? Porque é da água, aqui ó, cada 1.000 litros de água. Então, a cada 1.000 litros de água, eu acrescento 1,5. E o que ele quer saber é a quantidade desse produto que eu vou colocar, porque está numa dessas alternativas aqui. Ok? Rápido também para resolver essa. E aqui, um mestre de obras. Aqui, eu vou deixar... Essa aqui tá fácil também, gente, pelo amor de Deus, ó. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obra deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Aqui ele dá as dimensões da laje, ok? E ele fala que a espessura
tem que ser de 5 centímetros. Então, ó, um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros. O que que é? É a profundidade aqui que a gente vai ter, ó, dessa laje, certo? Então, aqui são 5 centímetros. E aí, você precisa lembrar das unidades de medida. Igual aqui, eu tenho litro, ml e vou trabalhar com volume em metro cúbico. Lembra uma informação que eu dei lá atrás? Que a gente tem o quê? Cada metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, daqui a gente já tem que converter para litro para poder fazer essa conta aqui. Aqui está em metro o quê? A largura e o comprimento de cada parte dessa laje, só que em centímetro a profundidade. Ok? Se as respostas, então, estão em metro cúbico, eu aconselho transformar 5 centímetros em metro e fazer a conta toda aqui. Vai dar a conta com decimal. Aí a importância de você saber as operações básicas com números decimais. E aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu posso calcular esse pedaço, posso calcular esse pedaço e calculo esse pedaço. Depois eu somo tudo, vou saber qual é o volume total e vou descobrir qual que eu vou colocar, que aqui é a capacidade máxima dos caminhões são 2. Lembra que tá errado aqui, né? Metro cúbico, 5 metro cúbico, 10 metro cúbico de concreto, tá? E aí você vai descobrir porque ele quer o quê? Qual a menor quantidade de caminhões utilizando a capacidade máxima. Então, eu vou utilizar caminhões com capacidade máxima para eu poder encher essa laje. Ah, vai ser 5 caminhões de 2 metros cúbicos? Vai ser 3 caminhões de 10 metros cúbicos? Vão ser 8 caminhões de 5 metros cúbicos? Tudo vai depender do quê? Da quantidade de concreto que eu preciso para essa laje aqui, certo? Lembrando que aqui vai ser o quê? Não é um retângulo? Vou ter o quê aqui? Um paralelepípedo, né? A área da base vezes a altura. A altura, 5 centímetros, que eu vou transformar. A área da base vezes a altura. Aqui eu tenho o quê? 3 vezes 5, 15. Aqui é 5 mais 2, 7. 7 vezes 3, 21. E aqui vai ser 5, 7, 8. 8 vezes 8, 64. Vezes, cada um deles, vezes 5 centímetros. Depois soma tudo. Beleza? E aí você vai descobrir aqui qual é a quantidade de caminhões. Vou transformar esta apresentação aqui em PDF. Vou colocar no grupo para que vocês possam treinar e resolver esses exercícios. Um exercício de pirâmide que vai trazer também uma noção de planificação aqui para vocês, tá? Para vocês poderem responder. É um tetraedro regular, o que significa que são 4 triângulos equiláteros, ok? Ele fala que ele vai cortar as pontas desses triângulos aqui e que ele vai tirar 1/3 de cada, né? Então, aqui, ó, vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui. Se ele vai tirar 1/3, 2/3, aqui sobrou 1/3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar de cada lado um hexágono aqui, beleza? Então, eu sabendo isso, eu já sei, vou restringir já 2 respostas aqui, né? Então, as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas de forma de sólidos geométricos. Essa luminária terá por faces. Então, quais serão as faces depois dos cortes que nós vamos fazer? Tá? Então, aqui, ó, ele diz qual vai ser o corte. Só que eu ainda vou ter um outro corte aqui, vou ter um outro corte aqui, certo? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos. Então, é esse tipo de imaginação que a gente tem que ter e depois a gente conta tudo. Visualização de planificação, tá certo? Então, eu vou encerrar por aqui, minha gente, e espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado. Um beijo a todos e até a próxima.